Olá, começando mais uma live todas as quartas-feiras, né, às 27, 20 e pouquinho. Hoje a gente atrasou um pouquinho. E bem-vinda Camila, aguardando um pouquinho o pessoal entrar. E a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito delicado, polêmico, mas muito importante ser visto, que é o caso dos abortos, né? E o aborto ele vem para a gente dar um lugar a eles, e quando a gente faz isso, todos voltam à harmonia e à paz. Então esse é o nosso objetivo, né? De não estar aqui criando polêmicas, criando julgamentos, porque como disse, parafraseando a frase de Madre Teresa de Calcutá, quem está julgando não está amando, deixa de amar, né, para julgar. Então a gente não está aqui para ver por nenhuma ótica religiosa, nenhuma ótica de militarismo. A gente veio para ver sobre uma ordem sistêmica. A gente vai ver sobre essa visão sistêmica sobre o aborto. Sem julgamento. Sejam bem-vindas a Carol, a Aline, a Sandra. Sejam bem-vindos. Quem puder, dá um coraçãozinho aqui pra gente. Se tiver alguma pergunta, algum depoimento, quiser também estar colaborando com a live, fiquem à vontade. A gente faz isso para que essa troca seja mais gostosa. Estava até comentando com uma amiga minha que essa semana foi bastante interessante. Essa é outra semana que eu atendi muita constelação que teve a inclusão de abortos, né? Ou natimortos, que é aqueles que nascem e ficam por pouco tempo na família. E teve muita recolocação, a gente fala que as pessoas voltarem à sua ordem, né? E uma cliente amiga que teve um aborto agora tão recente, a gente estava ressignificando isso, e eu vi o quanto é bonito quando a gente pode viver esse luto, ressignificar esse luto desde o começo, para que os nossos descendentes não comecem a ter que sentir e ver isso por eles. Vou melhorar isso, que fica um pouco confuso, né? Como assim? Um aborto, o outro vai sentir? Sim! Olá, Lucas! Quem puder mandar esse aviãozinho aqui, se você conhece alguém que está vivendo esse sentimento, esse luto, ou que já viveu, que não está lidando muito bem com isso, convide ele, às vezes, essa pessoa, que pode ser que tanto homens como mulheres, né, para que eles possam entender um pouco mais da importância disso, que uma das leis sistêmicas que a gente tem é a lei do pertencimento, que todos têm direito irrevogável de pertencer. E é interessante que é uma luta de todas as pessoas, o quê? Estar pertencente. Que melhor, né? O que significa isso? Você pode perceber que todos querem agradar a família, querem estar ali junto para quê? Para não sair da família, pertencer àquela família. É uma coisa muito interna, muito intensa, e que muitas vezes a gente acha que não está pertencendo, que está sendo diferente, excluído da família, mas todos têm direito de pertencer. E essa lei, ela cobra caro quando ela é violada. Mesmo que você não conheça essa lei, ela é extremamente importante. Bem-vindo aí a Mariane, a Cida, o Jorge, Henrique, o Arthur, sejam todos bem-vindos. Boa noite para todos, né? A gente está falando então sobre o aborto sem nenhum julgamento. Então, o que seria isso? Eu vou contar sobre duas constelações que aconteceu, que foram mais relevantes nessa semana, que me chamaram muita atenção, e depois eu vou contar as consequências de quanto esse aborto não é incluído. Depois a gente vai contar o que inclui um aborto, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa teoria misturado com a prática. Então, o que aconteceu? Eu tive uma cliente que ela chegou até mim, estava com outros problemas de desequilíbrio emocional, e ela sempre dizia que ela não era uma só, ela sempre tinha que fazer tudo em dupla. E tudo na vida dela buscou um parceiro, ela não faz nada se não estiver acompanhada. Ela não vai em lugar nenhum, ela não se alimenta bem, no negócio ela tem que ter uma sócia sempre. Então ela repetia várias vezes, eu não sou uma, eu sou duas, eu vim para ser par, não para ser ímpar. E ela repetia muito essa frase o tempo todo. A gente fez uma primeira sessão de Theta Healing com ela e trabalhamos toda conseguir essas crenças, de conseguir fazer as coisas de forma individual, o caminho dela era individual, mas ela sempre com essa necessidade de repetir: eu não vim sozinha, eu não sou ímpar, eu sou par. E foi então interessante que quando a gente foi ver o campo na constelação dela,
a gente percebeu que realmente ela tinha um irmão no útero dela. Então eles vieram para ser gêmeos, para serem pares, e por algum motivo que a gente não cabe a nós julgar, decidir, investigar, esse irmão não nasceu. Era um irmão masculino, que na constelação a gente consegue perceber quanto esse irmão era feminino ou masculino. Sejam bem-vindos, todos estão entrando. E quando ela reconheceu que tinha mesmo um outro irmão, ela disse assim: uau, agora faz sentido. Uau, sempre soube que eu tive um irmão. Eu sempre soube que tinha mais alguém. E é como se a alma dela soubesse daquilo. A alma dela percebia aquilo, ansiava por aquilo. Só que como era inconsciente, ela não sabia o que fazer com isso. Então ela buscava na vida os pares que ela não tinha mais junto com ela fisicamente, né? Então quando a gente inclui esse irmão, hoje ela já é adulta, né? Mas quando a gente diz para esse irmão que por algum motivo não nasceu, eu te vejo, né? Eu vejo você. E como consequência, essa criança ela teve muito problema respiratório, ela teve muito problema que sempre levava ela para perder. Começava a ganhar muito dinheiro, perdia. Então era sempre uma energia de ir e voltar para a vida, como se murchasse a vida. E quando a gente posicionava ela no sistema, ela colocava a morte muito sempre perto dela, ela tinha uma energia de morte perto dela. Então, com essa energia de morte, era aquela pessoa que sempre vivia em depressão, sempre vivia querendo viver, mas algo prendia ela. Ela falava que sempre sentia que ela começava a ser feliz, começava a dar certo, algo puxava ela. E o que puxava? Ela incluir esse irmão que por algum motivo não nasceu, né? Que estava gemelar, né? Ela veio de um útero gemelar. E que às vezes a mãe nem percebeu que teve esse aborto, que tem mãe, a gente sabe que tem um sangramento nos primeiros meses e pode ter abortado naquele mês por motivos que a gente não precisa investigar, como eu disse. Então, quando essa pessoa diz pro irmão: eu te vejo, você faz parte, no meu coração você existe e eu farei o melhor da minha vida e construir coisas extraordinárias em honra a nós dois. Então, quando ela faz esse movimento, ela já se considera não a primeira filha, mas a segunda, porque ela nasceu depois. Ele nasceu primeiro, saiu do útero primeiro. Então ela é uma segunda filha, então ela fica no lugar de segunda filha. Então quando a gente assume nosso lugar de origem, nosso lugar que tem a força da sua concepção, o momento que você teve a sua gestação, esse lugar tem mais força. A gente vai falar sobre isso em outra constelação. Então, o simples movimento de incluir um irmão, ela, depois da constelação, ela falou assim: nossa, ficou tudo muito mais claro na minha vida. Hoje eu consigo fazer coisas sozinha, mas em homenagem a esse irmão que não nasceu. Então, trouxe a harmonia, trouxe a paz. Então, tô contando alguns casos que foi bastante interessante dessa semana. E a gente vai, enquanto isso, mais pessoas estão entrando pra gente falar outros casos. Também teve um caso que eu atendi essa semana que foi bem revelador também. A queixa do cliente era o relacionamento dele com a mãe, que o relacionamento da mãe deles era muito difícil e eles eram muito parecidos. A questão que trazia era isso. Então, quando a gente vê esse movimento, ele colocava a mãe como se fosse um caminho de vida. Quando eu pedi para ele de forma, sem saber o que era, colocasse o que era a vida, ele identificava que a vida era a mãe. E a gente foi vendo ele sempre com a queixa de que ele não sentia no seu lugar, não conseguia achar lugar para ele, em empregos, em relacionamento, ele sempre estava buscando, é um buscador, ele chamava de buscador porque nenhum lugar estava bom para ele. Então era insatisfação com as coisas, com a vida. E quando a gente foi investigando mais essa constelação, ele observou que, além da mãe, ele sentia uma rivalidade muito grande com a irmã. Uma negação dessa irmã, como se essa irmã atrapalhasse a mãe. Que essa irmã atrapalhasse a mãe. E sempre colocava que tinha algo puxando para baixo, que ele era indeciso no que ia fazer, indeciso nos lugares, como eu disse, não estava satisfeito em lugar nenhum. E quando a gente foi pesquisando mais esse campo, ele falava que sentia falta de alguma coisa. Então ele começou a sentir falta, a gente foi investigando e chegamos assim, esse campo mostrou que ele estava identificado com uma irmã. Quando essa irmã entrou no campo, que ele identificou com ela, ele sentiu muito peso,
muita dor, muita culpa, muita tristeza, né? E quando ele disse para ela, eu te vejo, você faz parte, a sensação que ele teve, ela falou assim, nossa, foi um alívio, faz sentido, meu corpo faz sentido. Ele falou assim, mas eu sinto que tem mais, eu sinto que falta mais coisas. E quando a gente foi pesquisar o campo, não faltava mais coisas, faltava mais 2 irmãos, uma segunda gestação com 2 irmãos gêmeos também. E quando vai trazendo essas informações para o campo, a hora que coloca essa informação, a sensação que a pessoa tem é assim, uau, agora faz sentido a minha vida, uau, agora eu entendo, agora eu consigo amar esses irmãos. E ele trouxe um relato quando completou esses três irmãos, né? Que por algum motivo foi abortado, sem julgamento se foi espontâneo, se foi provocado, se foi o útero que era imaturo e não conseguiu segurar da mãe, sem julgamentos. Pode ter N fatores, pode ter sido uma tragédia também, essa mãe ter caído. Então houve alguma história que não nos cabe julgar, cabe apenas vê-la e o que eu faço com isso, né? O fato já foi feito, o que eu faço com isso depois? Então quando esse irmão ele tá como o irmão mais velho, ele vai estar identificado com este aborto, então ele vai sentir a mesma vibração de morte, a vibração de tristeza, tudo que a mãe sentiu, até que se for de forma inconsciente, ele vai estar representando esse filho que por algum motivo não completou a gestação ou completou e foi, a gente fala natimorto por algum tempo e foi embora. Ele traz toda a informação dele, então quando ele se posicionava no campo, ele se posicionava sempre do lado da morte. Como se ele falava assim, eu quero sair desse campo. A impressão que eu tenho é que eu não faço parte disso. E quando a gente coloca esses elementos, diz pra ele, você não é o primeiro irmão, você hoje é o 4º irmão. E quando a gente vai colocando ele como 4º irmão, a sensação que ele tem é de eu consigo ver, eu consigo agora ser eu mesmo, eu tenho agora liberdade de ser quem eu sou. É pesado ver tudo isso, é pesado carregar tudo isso. E quando a gente dá um lugar para isso, a sensação que ele teve foi de liberdade. E é então interessante que como a irmã dele era a segunda, ele sentia raiva dela. Ele olhava para ela e muito julgamento, como se ela está inadequada, que ela sempre atrapalha. Mas porque quando ele olha para ela no lugar dos outros irmãos, ele sente raiva. Ele sente que ela não está vendo, ela está ocupando um lugar que não é dela. Isso causa desarmonia, causa uma quebra de amor nessa família. E quando a gente identificou mais esses 2 e colocou você é o 3º, a sua irmã é a 4ª, ele conseguiu olhar para ela e disse com essas palavras, agora eu consigo olhar ela com amor. Entende? É algo muito mágico a constelação, é algo que só vivenciando mesmo a gente consegue ver com leveza o que vai acontecendo. Então, para incluir esses abortos, ele simplesmente tomou no coração dele que ele tem irmãos mais velhos. E interessante uma fala que ele teve, ele falou assim, nossa, eu sempre quando criança falei para minha mãe, eu tenho irmãos mais velhos. E ele ouvia músicas da época deles, que ele diz que ele adorava as músicas da época desses filhos, né, desses irmãos. Ele falou assim, eu devia ter nascido naquela época, aquelas músicas fazem sentido, eu gosto daquela música. E ele nasceu em outra década. Então ele consegue olhar para isso e falar assim, agora faz sentido, tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância, agora faz sentido. E isso é muito mágico, a gente conseguir dar ordem, né, à nossa família, que é uma ordem, né, ele é o 1º, o 2º, o 3º, ele é o 4º e a irmã é a 5ª. Então quando eu ocupo o meu lugar, eu consigo receber a força dessa mãe e desse pai de uma forma muito mais forte, porque essa mãe, quando concebeu ele, era uma outra mãe. Esse pai também. Ela passou por esses sofrimentos, às vezes teve medo de perdê-lo, esse medo de ter perdido perdido 2, né? Um parto, outra gestação. Às vezes traz essa mãe aquele sofrimento. Então, quando esse filho nasce, essa energia dele está diferenciada, ele vai sentir tudo isso, às vezes vai ser responsável por trazer alegria em cima de uma dor muito forte. Isso é muito pesado para uma criança. Eu falo que é até um crime para uma criança colocar ela a sentir todo esse peso. Então, quando ele deixa com a mãe dele, que ele diz, né, vejam, meus irmãos, né, eu sou o 4º, e ele dá um lugar para essas crianças, ele consegue olhar para a vida e não ficar preso a uma energia de morte. Ele consegue olhar para o futuro, para a vida, para projetos com toda a energia disponível a ele.
é bem confuso, né? Olá, Kesley, seja bem-vinda, Valkyrie, todos que entraram, que eu me perdi um pouquinho aqui, mas sejam todos bem-vindos. Então, tô contando esses dois casos pra gente entender o que acontece e as consequências. E interessante que esse constelado, ele nasceu com muito medo, com problemas renais, problemas respiratórios, que é muito comum gerado a esse medo de morte que a mãe tem, representando toda essa morte, dificuldade de respirar. Tem crianças que têm problemas respiratórios, que quando a gente inclui irmãos que não foram incluídos antes, esses abortos ou natimortos, a criança fala assim, uau, agora eu consigo respirar. E às vezes até problemas respiratórios são resolvidos depois de uma constelação que inclui um aborto. Mas vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho da teoria disso, né? Que a gente dei dois casos para exemplificar, para a gente ver as consequências disso. Então, o que acontece? Aí eu disse a importância da ordem, né? E quanto pode causar dor, sofrimento, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamentos conjugais, tudo devido a uma inclusão que não houve desses irmãos que não nasceram. Porque por mesmo que aconteça algo muito rápido, ficou poucas semanas, não completou nem um mês, nem 2 meses, foi algo muito rápido. Ele chegou, aquela pessoa é mãe, aquele homem é um pai. Então deve sim ser incluído, a gente não deve olhar para a dor do outro, julgando se é grande, julgando se é pequeno, se é maior, se é menor. A gente só olha e sente muito. E ver aquilo como sem julgamento. A gente deveria julgar menos, né? Então, quando o casal tem um filho, esse casal tem um projeto. Mesmo que de forma inconsciente, tem um projeto desse filho. E se esse casal tem esse filho e quando um fala pro outro, né? Estou grávida, e esse entra em desespero, tudo já há uma desarmonia no amor. Sem julgamento, já há um amor que não é um amor com vínculos, já é um amor que entra medos, desesperos, é um amor que não tem aquela força dos seus antepassados. Então, essa criança, quando sente isso, ela pode simplesmente também não aceitar vir, né? Ela sente que não tem energia suficiente para que ela venha, então ela acaba, vamos dizer, morrendo dentro desse útero também. Quando ela vem depois de um outro aborto, é muito mais pesado, então geralmente vem mais doente, para chamar mais atenção dessa família. Olhem para mim, né? Se vocês não me olharem, eu morro. Então vai adoecendo muito e tem todas essas consequências. Mas o que acontece com esse casal quando um filho não nasce? Ou que eles provocaram também esse aborto, sem julgamento, sem ética religiosa, só olhando o fato e o que eu faço com isso depois do acontecido. Então, quando esse casal tem esse filho morto, né, que não nasceu, o que acontece com eles? Costuma-se ter uma ruptura. E costuma-se também ter muitos conselheiras, né, que falam, mas foi tão pouquinho tempo, esquece que passa. Eu até brinco também, eu até copiei de uma live que eu assisti, falou assim que se conselho fosse bom, tinha loja no shopping, né? Porque essa pessoa é o jeito que ela sabe agir, ela conta pra você o método que ela resolve a vida dela. Nem sempre é saudável, então cuidado com os conselhos. Só uma aspas aqui no meio. Então, eu tenho que vivenciar esse luto, eu tenho que viver. Quanto tempo dura um luto? Depende de quanto tempo você está disposta a vivenciar esse luto, quanto tempo você vai conseguir ressignificar esse luto. Então, a fidelidade, o respeito às suas emoções, ao seu ser, depende de você. Então, tem pessoas que têm lutos longos, tem pessoas que têm lutos de uma semana, um dia. Então, o luto depende, não é que você é mais forte ou menos forte que o outro, depende da sua essência, de quanto está disposta a olhar isso, ou quanto está disposta a realmente incluir isso na vida. E tem muitas mulheres que nem contam isso pro par, né, dela, do casal. Ela simplesmente resolve sozinha. Só que esse pai, ele também vai sentir as consequências disso. Ele vai sentindo essa não inclusão em algum momento. E mesmo que esse casal, que fizeram esse aborto, ele segue a vida com outra família, e ele vai seguindo essa vida dele, ele pode ter um filho depois disso, que esse filho pode estar identificado com essa energia de aborto. Porque isso mudou a essência da pessoa, mudou a essência do casal. A alma dela tem um sofrimento. E isso vai passando. Então, esse filho que nasceu pode ter os mesmos sintomas que eu comentei naquele começo, de sentir-se algo puxando, sentir que falta algo, fazer essa busca de faltar algo na vida o tempo todo.
E enquanto ele não olha para esse irmão e fala, eu te vejo, eu não vou tomar o seu lugar, você faz parte dessa história, você pertence a essa família. Lembra que eu falei que a lei do pertencimento, ela não é discutível, todos têm direito de pertencer, sem julgamentos. Então, quando eu olho para esse aborto e essa criança está identificada com ele, ela vai ter geralmente muitas doenças, medo de morrer, ou olhar muito para a morte, ter muitas depressões. Então ela olha para isso com dor, porque ela está honrando a dor da mamãe, a dor do papai, ela está honrando essa dor. Então quando eu liberto essa criança, que ela não precisa ser identificada porque os adultos estão olhando, que ela faz parte, está incluída, essa criança sente a liberdade de ir para a vida. Então, a consequência disso pode estar algumas gerações à frente, não precisa ser imediatamente nos próximos irmãos. Essa pode se reverberar a 3, 4, 7 gerações, que geralmente acontece, ou até mais, mas a gente pode, geralmente, esse excluído que a gente fala, ele vai ser incluído de uma forma por um desses descendentes. Mas voltando lá, esse casal, então, que teve esse filho que não nasceu, por motivos que a gente não vai investigar hoje, né? A gente só vai comentar sobre isso. Eles costumam ter o quê? Uma ruptura entre eles, uma ruptura. Então, as pessoas vão passando as fases naturais do aborto e muitas vezes é a negação, a culpa do outro, a culpa da equipe médica, a culpa de que não consigo, então começa a trazer consequências na autoestima, trazer consequências na sensação de impotência, que eu não consegui, nós não conseguimos gerar um filho, nós não conseguimos, a mulher muitas vezes se culpa que eu não consegui segurar um filho, como se dependesse apenas dela, né? Então isso vai sendo gerado uma sensação de impotência e culpa e raiva, né? Que também são as etapas do luto, que se não vivenciadas, isso vai levando para frente da mesma forma, virando um luto eterno. E essa ruptura do casal, muitos desses não vão conseguir se olhar e vão se afastando, procurando outros pares, às vezes de traições, até que eles se separam por completo por essa dor. Então é interessante que o homem também faça parte, ele também inclua da forma dele, ele vivencie o luto dele. Que muitas vezes a mulher não permite que isso aconteça. É meu filho, meu, né? Fique longe, é meu. E não é assim, né? Fruto do casal, fruto do amor do casal, nem que seja um amor de uma noite. Tem uma cliente que ela fala que ela é fruto de uma noite gostosa de amor, porque ela não conheceu o pai porque foi apenas uma noite, mas ela incluiu esse pai. Então, esse casal, eles por algum momento, eles se encontraram e produziram, né? E confeccionaram um filho, vamos dizer assim. Lógico que tem toda a energia divina para que isso aconteça, mas quando esse filho não nasce, os dois têm que incluir. Como é que eu faço para incluir? Simplesmente dizer, eu sinto muito pelo jeito que consegui lidar com isso. Eu sinto muito, você faz parte, no meu coração você existe. Tem pessoas que gostam de dar um nome. A criança que não nasceu, esse aborto, ela apenas quer ser vista, ela quer ser incluída, né? Ela tem essa necessidade de ser incluída. Se eu incluir isso de alguma forma, existem vários rituais que as pessoas trazem para materializar aquilo, né? Materializar de alguma forma. Tem pessoas que acendem velas, tem pessoas que dão um nome, tem pessoas que cultivam alguma planta em homenagem, todo dia tem aquele cuidado para que aquilo fica mais leve lá dentro. Então existem vários jeitos, mas o que deve acontecer é dizer, você pertence, você faz parte, eu sinto muito pelo jeito que teve que ser. Então uma aceitação disso. Porque quando eu aceito e paro de vivenciar isso todos os dias, de contar sobre isso todos os dias, eu também dou paz para esse que não veio. É como se ele ficasse buscando essa paz. E se eu conto todo dia que aquele sofrimento, voltando toda aquela dor, eu vou ficando na vítima, e a vítima não quer a solução. Então o que é a solução? Infelizmente você não veio, né? Por algum motivo você não nasceu. Foi interrompido o seu nascimento ou não, né? E quando eu faço isso, eu dou um lugar no meu coração e eu tiro aquela dor, tiro aquela crença, tenho uma aceitação do que foi. Isso aqui aconteceu, o que eu faço com isso? Então eu vou fazer com que, vou lembrar dessa criança que não nasceu, desse aborto, de uma forma de fazer o melhor na minha vida. Vou fazer coisas extraordinárias e estarei honrando você.
levarei nossa família para um caminho melhor por você. Então isso é continuar a vida e não ficar presa nesse sofrimento, para não ser em vão, né? O que aconteceu? Então o que eu vou fazer em homenagem a isso? Então assim eu estou incluindo também. Quando tem outros irmãos, é interessante que esses irmãos também fiquem sabendo. Eu vou colocar esse deitadinho representando o que não nasceu, como se fosse que estivesse morto, acho que vai ficar mais fácil. A gente também tem nos bonequinhos esse elemento que a gente fala que é o aborto, mas vou deixar ele deitadinho aqui para vocês entenderem. Então é legal a gente comentar com esses irmãos que houve uma criança antes, mesmo que foi fruto de um outro relacionamento. Por quê? Esse aqui não vai ser mais o primeiro, ele vai ser o segundo, né? E esse vai ser o terceiro. Então a posição de maior, de irmão mais velho, não vai ser dela. Então vai ser o quê? Desse que não nasceu, dessa que não nasceu, que a gente colocou a menininha. Então eu tenho que incluir porque essa energia de irmão mais velho vai ser agora o irmão do meio, que também tem outra dinâmica, vai ter outra energia e geralmente traz uma leveza para as crianças. Tem crianças muito pequenas que precisam materializar isso de um boneco, de um chaveiro, e eles dão nome, colocam roupinha, troca, chama, por exemplo, teve uma criança que eu atendi e falou assim, eu vou levar o Pedro para dormir comigo, então ela fez um bonequinho do Pedro, coloca dormir com ele. Então acontece de lembrar isso, e deixa a criança incluir. Tem crianças que colocam na mesa, não, a gente vai servir o pratinho para ele. É como ela consegue lidar com isso, sem julgamentos. Se for uma criança maior, também contar para essa criança que vocês vão perceber o quanto a energia muda. É muito recorrente, de forma inconsciente, essas crianças saberem disso. Aí a mãe fala assim, mas é dolorido para mim, foi um segredo, foi algo que eu fiz lá na adolescência, eu era imatura, não sabia o que estava fazendo. E N justificativas que não cabe a gente julgar. Mas quando essa criança vem para esse útero, essa mãe já é outra, essa mãe já lidou com esse sentimento, e no útero a gente tem memórias nas nossas células. Então quando essa criança entra lá, ela sabe que lá tinha outra criança, ela sabe que lá já foi a moradia de outro ser. Então ela tem essa memória, a gente já é provado cientificamente as memórias celulares que a gente armazena isso. Então quando essa criança, ela sabe na alma dela que teve outra criança lá, então ela vai continuar buscando esse segredo. E pode muitas vezes levar isso para um caminho que não é saudável, né? Um caminho de dor, um caminho de sabotagem, um caminho de sempre se sabotar para não ser muito, porque ela carrega essa dor junto com ela carrega a dor desse irmão que não nasceu. Eu sei que é muito estranho, mas quem já vivenciou isso, se libertou desse peso de carregar esse segredo, vamos dizer assim, traz muito essa leveza no viver, traz muito essa alegria no viver. E como que a gente sabe que isso que aconteceu com a gente ou não, né? Numa constelação é bem tranquilo fazer isso. E essa sensação, se você tem muita sensação de autossabotagem, muita sensação que tá faltando alguém na sua família, que você não é o irmão mais velho, como se tivesse uma falta, que você sempre tá buscando nos outros essa falta, uma necessidade sempre tá rodeada de muita gente. Nem sempre, constelação não existe regra. 1 mais 1 nem sempre é 2, vamos dizer assim, não é um cálculo cartesiano, é o sentir. E muita gente tem essa busca e traz isso, né? Como eu disse pra vocês, que teve uma gestação gemelar, dizendo, eu não sou ímpar, eu sou par, né? Olha, tanto que quando a gente fala assim, nossa, ela era gêmea, tanto que faz sentido, né? As falas desde criança dela. Então ela estava ansiando por isso a vida toda. E hoje ela tem 55 anos. Como se ela tivesse esse conhecimento antes, como a vida dela poderia ser mais leve, né? Então, como a gente diz, esse tem direito de pertencer. E muitas mães, quando lidam com esse sentimento, principalmente quando é um aborto provocado, tem tanto julgamento, tanta dor nesse casal, que muito improvavelmente estarão juntos. É tanta dor que quando um olha pelo outro, repete essa dor. E vai repetindo, e eles geralmente vão se afastando, e se não tiver uma ajuda terapêutica, eles não conseguem manter esse relacionamento. Então, tem pessoas que tiveram 1, 2, 3, 4, tantos abortos. Imagina as gerações dos nossos antepassados que viviam em lugares de fazendas, que não tinham tanto recurso profissional. As UTIs, né, pediátricas, neonatais eram muito precárias. Imagina quanto abortos e natimortos, né, aqueles que nasceram não conseguiram
se manter nessa vida. Imagina quantos abortos tem. Então, quanto essas pessoas que foram excluídas, que não foram dando lugar a elas, quanto isso pode estar reverberando na nossa família, quanto isso está acontecendo na nossa família. E eu já vivenciei isso também, uma história pessoal minha, que eu tive um aborto entre os 2 filhos que eu tenho, né? Então eu tenho 3 filhos e é muito bonito, os meus filhos estão incluindo isso, né? Então eu tive os meus filhos, para variar, né? Até o que eu sinto que o que não veio também era um menino. Então eu tenho o meu mais velho, eu tenho um que não está comigo, que também não nasceu, e eu tenho também o meu mais novo. E é bonito que eles incluem isso. A gente deu um nome, né, para esse segundo filho. E quando foi fazer uma constelação há pouco tempo, meus filhos já fazem constelação infantil é muito, muito legal para medo noturno, a sensação de, sabe, de peso, de querer ser grande, querer enfrentamento muito da família, não estar em ordem, isso no sistema, é muito, muito contribuição a eles também. Não tem limite de idade, né? Depende da idade, vai fazendo de formas mais lúdicas, né? Não vai fazer mais movimentos sistêmicos e trabalhando muito mais questões de inclusão. Então, de pai e mãe estar presente, cada um no seu cantinho do coração, né? Com a criança a gente faz muito dinâmicas de brincadeiras para que eles entendam muito isso. E é interessante que, como a gente sempre está incluindo isso com eles representaram no campo o irmão e contam, às vezes, do nada ele conta pra tia na escola, eu tenho um irmão, mas ele não tá morando com a gente, ele mora com o Papai do Céu, que é como ele elabora isso, né? E eu vejo que faz muito sentido para eles. Então eu sempre digo pro menor, você é o terceiro filho. E isso é importante, essa inclusão deles. Eu vou contar também, então o casal geralmente se distancia depois de um aborto. A mulher tem uma baixa autoestima enorme, e também a sensação de impotência, como se ela controlasse o ciclo da vida, né? Que fosse dependência dela, mas a gente sabe que tem uma força superior que nos coordena. E é tão interessante também, uma coisa que acontece muito, se nessa família tem um aborto que não é visto, esse aborto vai passando os descendentes. Se você for voltar para o passado, por exemplo, se esse casal aqui teve um aborto, eles tiveram uma filha, essa filha vai se unir com outro casal, vão ter outro aborto. E é como se tivesse sempre um abortado na família. Então vai repetindo esse ciclo também quando não é visto. É como que para lembrar, para honrar essa história, os antepassados faz a mesma coisa. Então tem famílias que a mãe abortou 2, 3, às vezes de forma provocada, a filha também vai fazer a mesma coisa. A neta também vai fazer a mesma coisa e começa a repetir esse ciclo como se estivesse honrando isso. É muito comum mesmo, infelizmente. E é uma dor que elas sentem como se sempre tem excluídos. E no caso de algum antepassado que tiver trabalhado com aborto, né, aborteiras, que era chamado antigamente, o karma ainda é um pouco pior, vamos dizer assim, essa identificação. Geralmente perde muitos filhos, doa muitos filhos, honrando essa dor. Esses abortos é como se estivessem também ligados, emaranhados com essa família. Nós nos emaranhamos no sistema dos outros, quando a gente influencia de forma positiva ou negativa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz aos outros. Às vezes você, até com conselho, como eu disse no começo, você muda um curso de uma pessoa, da vida dele, você também se emaranha aquele curso. E você pode repetir de forma inconsciente esse emaranhado que você se envolveu. Então não é para ter medo, né? Mas a gente fazer tudo de forma mais elevada possível, como a gente gostaria que os outros nos tratassem, com amor, né? Com amor incondicional. Então, quando tem esses casos de aborteiras no passado, 7, 10 gerações atrás, sem julgamento, porque esse era o jeito que essa mulher conseguiu lidar com isso, e esse é o pato e o que eu faço com isso. Eu posso estar honrando isso de outras formas. Eu não preciso estar carregando esse sofrimento para minha família, que vai passando para outra geração, que vai passando para outra geração até que alguém veja. Então, quando essa pessoa que está identificada vê tudo isso e fala,
eu dou um lugar para vocês no meu coração, eu sinto muito pelo destino difícil que vocês tiveram. Então esse destino difícil que essas pessoas tiveram, quando eu dou um lugar no meu coração, é como se elas aliviassem e tivessem paz. Elas buscam essa paz, por isso que vai ser sendo repetido. Alguém me veja, alguém me olhe, alguém me inclua, eu faço parte. E quando eu dou lugar a isso, essa família consegue entrar em harmonia de novo, entrar em ordem, entrar de uma forma mais harmoniosa, mais em ressonância com o quê? Com a vida, né? E não mais com a morte, porque o aborto traz a energia da morte, uma energia que é de peso, uma energia de passado, ligando sempre ao passado. Então, quando a gente fala para incluir, tem pessoas que incluem, mas ficam contando toda vez aquilo. E é como muitas vezes eles falam, essa pessoa que não nasceu, esse abortado, esse natimorto, ele apenas quer descansar, quer ficar em paz. Então eu vou incluir ele, vou ver ele e vou fazer o melhor com isso. Não vou ficar repetindo toda a história, repetindo toda a tragédia, repetindo tudo o que aconteceu, porque é muito pesado, principalmente para os que estão vivos, né? Se esse aqui tá vivo e essa mãe todo dia conta aquela história sofrida, que perdeu, que teve um acidente de carro e o bebê perdeu, que, sei lá, teve uma luta e levou um chute, toda aquela situação traumática, sem julgamento do que houve. Essa que nasceu pode entrar nesse sofrimento e, por amor à mãe, sofrer junto. Então ela leva esse sofrimento quando adulta para sua família e vai levando esse sofrimento à frente. E não é isso que a gente deseja que nossos filhos herdem, né? O que a gente quer que eles herdem? O amor, as nossas virtudes, o que a gente fez de bom. E não o que a gente não deu conta de resolver. Mas é como essa mãe conseguiu elaborar isso, conseguiu vivenciar esse luto. Então quem é mãe, quem é pai e que vivenciou um luto, que vivenciou um aborto, que sem motivo se foi provocado ou não, se foi por pouco tempo, se foi por dias, se foi por semanas, por meses, do jeito que foi dessa forma, teve que ser dessa forma e ponto. O que eu faço com isso? Eu vou dar lugar a isso para que eu liberte os meus filhos, para que eles não precisem vivenciar isso. Isso é do casal, isso é de adulto. Então o adulto tem que resolver. Então eu olho para isso com amor. Como é que eu vejo isso? Com amor, né? Sem julgamento, sem autopunição. Quando eu olho isso com amor, eu dou vazão a essa raiva, essa frustração, essa inquietude que está dentro da alma. E eu falo, você faz parte, você pertence. E seria uma alegria você aqui, mas foi do jeito que precisou ser. Foi assim que foi. E o que eu faço com isso? Vou homenagear essa vida que não está comigo hoje de uma forma melhor, de uma forma mais saudável, nos fazendo feliz, nos fazendo coisas extraordinárias, em honrar tudo isso. Então eu liberto essa criança, essa segunda filha, para que ela não precise estar chamando a atenção dos pais para olhar isso, para chamar a atenção, olhar para isso. E foi tão interessante uma constelação também que houve, que quando a gente fez essa inclusão desse bebê que não nasceu, né, desse aborto, a mãe relatou que o filho ficou muito mais feliz, né? Foi um acontecimento que ela falou assim, nossa, o meu filho ficou muito mais feliz, é como se agora ele tá conseguindo respirar. Ele chorou quando que eu contei pra ele, que incluiu, mas ele disse assim, que bom, né? Que bom que você tá vendo. É como assim, que bom que você tá vendo, mamãe, eu não preciso ver, você está vendo. Então traz uma alegria, traz uma sensação que essa criança pode respirar, que ela não precisa ter medo, que ela não precisa morrer por esse irmão. Ela precisa olhar isso, levar a sua vida muito mais à frente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que é um tema muito amplo, muito delicado também, né? Se quiserem ter uma caixinha aqui, que aí eu não revelo o nome de vocês, se quiserem contar algum fato, a gente pode estar trazendo isso também. E pra gente trazer um pouquinho mais de alívio pro coração, né? Então, tanto quanto a gente teve irmãos e a gente não tem consciência disso, como também se houve algum filho que você perdeu. E eu vou contar outro fato também que é muito interessante, quando a mãe, né, e o casal teve uma gestação, e essa gestação, o filho não nasceu. E essa mulher, né, nunca mais gerou nenhum outro filho. E ela não se considera mãe.
isso também é algo muito pesado, porque ela é mãe. Ela foi mãe de um dia, mãe de uma semana, mãe de meses, mas ela foi mãe. Ela teve ele também foi pai, né? Ela teve eles tiveram os desejos desse filho, elas tiveram toda a programação desse filho, tiveram toda a idealização desse nascimento. Então, quando eu incluo, mesmo que eu não tive outros filhos, aí quando se pergunta, você é mãe? Sou mãe. Só que ele não nasceu, ele tá, como diz o meu pequeno, tá com o Papai do Céu, né? Ele não está entre nós, mas no meu coração ele existe. Então, dizer sim, mãe, você é mãe, você, nem que seja de um dia, teve uma gestação e perdeu, não teve coraçãozinho, não teve isso, teve só o saco gestacional, você foi mãe. Teve toda a taxa hormonal alterada, teve todo o seu corpo adaptável para aquilo, teve todo o seu útero adaptável para que aquela criança chegasse. E sim, você é mãe, e sim, você é pai. Então, quando a gente se coloca nessa posição e a gente inclui isso também, essa maternidade, essa paternidade, a gente consegue ir com essa leveza para a vida e não com essa culpa, não com essa dor. Então, toda vez que eu não olho para isso, eu carrego isso no meu inconsciente, uma situação de dor, uma situação de depressão, uma situação de que nada tá bom na vida. Então, assumam isso pro seu coração, né? Olhar para esse filho e dar um lugar para ele, né? Você faz parte, eu te vejo, eu sinto muito por tudo que aconteceu. E em honrar isso, eu faço algo extraordinário em homenagem a nós dois. Não fica muito mais leve falar isso? Então, a gente tem que ter muita consciência de que está acontecendo, porque muitas coisas ficam no nosso inconsciente. Mas enquanto a gente não tem consciência do que existe, a gente vai levando a vida. Vai levando a vida. E quando a gente está na nossa posição, por exemplo, que eu dei o exemplo do quarto filho, ele não é mais o primeiro, é o quarto filho, é o terceiro filho, é o sétimo filho, o número que for, que é a posição dele. Porque essa mãe no primeiro filho ela era uma energia, no segundo filho ela tinha outra, no quarto filho ela tinha outra energia, né? Então com isso vai ficando muito mais leve. Tem muitos, também teve uma constelação muito interessante em que a mãe perdeu uma primeira gestação, perdeu a segunda gestação, né? Perdeu, que eu digo, não nasceu vivos, né? Então ela teve essas gestações e aí nasceu o terceiro, que nasceu vivo, e ela simplesmente, nessa gestação, teve muito medo, teve muitas complicações, tinha medo desse filho não nascer. Então você imagina um útero materno aconchegante, né, do primeiro filho, esse filho morre e você não elaborou esse luto. Esse útero vem para o segundo filho, tem toda aquela energia, aquele acolhimento, o outro também não nasce. Imagina como que tá a energia dessa mãe, desse pai, quando concebe o terceiro filho. Será que essa mãe tem medo? Será que essa mãe tá com segurança ou tá insegura? Percebe que o psique dessa mãe, ou a parte emocional dessa mãe tá alterada se ela não vivenciou isso aqui. Não tô dizendo que é sempre, não existe regras na constelação. Estou contando uma constelação para vocês. Então, quando esse bebê nasceu, ele carrega esse medo da mãe, ele carrega essa sensação de que, nossa, tem que dar certo. Então, quando isso altera até o corpo da mãe, altera o corpo, porque imagina, você tá lá no útero materno, se a mãe tá relaxada, tá feliz, o útero materno ele tá relaxado, ele tá com muito mais circulação, muito mais aquecido, ele tá muito mais confortável, tem mais líquido amniótico. Agora, se essa mãe vive em tensão, quando a gente tá tenso, nosso músculo fica tenso. E os vasos sanguíneos que estão passando dentro desse músculo que tá tensionado, eles vão o quê? Sendo comprimidos. Então, essa circulação, ela tá reduzida. Costuma-se ter baixo líquido amniótico, algumas complicações do parto, deslocamento de placenta. Então, são N fatores que podem estar acontecendo que esse bebê vai sentir que ele tá comprimido, sem ar ali, tá sufocado em medo, tá sufocado em angústia. Então esse bebê vai ter o mesmo útero que esse primeiro teve? Não. Entende o quanto é importante, até fisiologicamente, a gente olhar para isso, dar vazão a essas emoções, colocá-las para fora e colocar dentro da gente a aceitação, a ordem, né, dos filhos que estão no seu lugar, de mais velho, mais novo,
colocar também em ordem esse casal que veio antes desses filhos, que tem que vivenciar, elaborar junto, tem não, né, que deveria elaborar junto isso dentro deles, para que eles também consigam perceber que é um desafio que os dois estão passando juntos. Não só a mãe, nem só o pai, mas o casal, né? Isso é um desafio do casal. Então, quando esse casal elabora isso de uma forma mais leve, dando vazão a essas emoções, traz novamente a paz para os filhos, para os descendentes, netos, bisnetos. Então, quem é responsável por resolver isso é o casal, né? E esse filho não, porque senão esse filho vai ficar olhando para isso e trazer essa energia de morte, energia de que não está no seu lugar, que está ocupando o lugar. E quando esse primeiro filho, às vezes, é uma menina, e nasce o terceiro aqui no caso que a gente está contando, que é um menino, ele pode estar identificado muito com essa menina e até ter preferências sexuais em homenagem a essa filha. Ele pode querer, ou o contrário também, aquele menino que é muito mais feminino, ou aquela menina, se for o inverso, aquela menina que fala, nossa, eu devia ter nascido homem, né? A sensação que eu devia ter nascido homem. Então traz muito mais o masculino ativo dentro dela. Não estou dizendo que é só isso, estou dizendo que é apenas um fator que vai alterando a biomecânica, a fisiologia do corpo e vai se associando a N coisas e vai trazendo consequências para esse filho. Então, esse filho que tem, quando a gente faz alguma técnica que regride a criança até o útero, né, através de como, por exemplo, o Theta Healing, a gente faz um renascimento, a gente passa a criança em todos os períodos, desde que ela foi concebida até o seu parto. Muitas vezes essa criança traz esse adulto, né, que está sendo passado por uma terapia que a gente fala de renascimento, ela vai estar passando essas sensações. Nossa, tá apertado, eu vejo muito sofrimento, minha mãe chora muito, tem muito medo e eu sinto o medo dela. Então traz isso, e quando a gente ressignifica isso, essa criança pode ser ela mesma. É como se ela não soubesse quem ela é. Então aquela pessoa que busca autoconhecimento, busca, mas nunca se sente completa, porque ela está ocupando um lugar que não é dela. Então quando a gente ocupa o nosso próprio lugar, a pessoa tem aquela sensação que eu disse no início, uau, que alívio estar aqui. Aqui sim eu sinto mais poder, aqui sim a vida é mais leve. E é isso que a gente busca, né? Amar e ser leve na vida. Então, você pode estar envolvido numa história da família que papai e mamãe, né, nunca contam tudo para os filhos. Se essa mãe não elaborou isso, ela não vai contar isso para os filhos. E quando o filho vê isso numa constelação, ele também não precisa esfregar na cara da mamãe, do papai, contar para ele. Como eu disse na live passada, tem alguns segredos da família que você elabora em você e dá vazão aos seus sentimentos e leva para sua vida para frente. Não precisa ficar resolvendo o passado, julgando os adultos, os pais de qualquer coisa, né? Eles fizeram melhor, essa mulher fez o que ela conseguiu, esse homem fez o que ele conseguiu e pronto, é isso, eu aceito isso como foi. E o que eu faço com isso? Dou um lugar para esses irmãos e digo, agora eu sei que eu sou o terceiro, eu vejo vocês, eu sinto muito pelo destino de vocês. Em honra a vocês, eu vou fazer coisas extraordinárias em homenagem a nós três. Olha como seria, né? Seria muito mais leve, até a fala é mais leve. Então, eu queria trazer para vocês essas colocações de que todos têm direito de pertencer. E uma pessoa só fica em paz, realmente em paz, descansada nessa paz, quando ela está pertencendo à família. Ela tem direito de pertencer a essa família. Mesmo que foi por um romance de uma noite com um terceiro dessa relação, ou que esse pai também teve uma noite de aventura e teve um filho, esse filho tem direito de pertencer, ele faz parte, ele veio até essa família pelo tempo que foi necessário, se foi dias, se foi meses, aconteceu isso dessa forma. E eu faço comigo algo de melhor dessa história, não contando muito, não entrando na dor dessa história, ficar contando muito para os outros, mas ressignificando, sim, eu tive um filho, eu tive um aborto, do jeito que você conseguir, mas é meu, é minha história, eu respeito a minha história e eu faço o melhor dela aqui pra frente. Saudades também, Genos. Bem-vindo a todos que entraram aí depois.
Então, esses fatos de irmãos, né, que não nasceram, de famílias que tiveram filhos abortados, ou essa mãe que teve um único filho que não nasceu e que não se considera mãe. Então, é um jeito de dar lugar a isso, né? Dar lugar a todos que têm direito de pertencer. É interessante na constelação, a gente às vezes tem um jeito muito fácil de fazer, uma dinâmica que uma das primeiras constelações que eu fiz na vida, que colocaram papéis com números e a pessoa subia em cima e sentia se o número 1, ela sentia leveza ou não, o número 2. Então é um método também que dá para identificar em casa, né? Não é o recomendado. É recomendado que isso seja feito durante um campo, a gente abrir esse campo e honrar a toda essa história. Mas também é um método, a gente escreve os números que você sente, 1, 2, 3, 4, e você sobe e sente aquela representação. Eu sou o primeiro irmão, eu sou o segundo irmão, eu sou o terceiro irmão, e você vê qual a sua posição. Teve essa primeira constelação que eu assisti na vida, a constelada era a 7ª irmã. Então, a hora que ela subiu nesse papel, para mim foi algo muito chocante. Ela disse, agora sim eu consigo viver em paz, foi a frase dela. Então, as frases de alívio que traz quando você está no seu lugar, as frases de alívio quando esses elementos, esses abortados estão em representação, a gente pode representar eles em forma, em grupo, né? Uma pessoa está representando eles, a sensação que dá, agora eu posso dormir em paz, agora eu posso descansar, eu sou vista, isso é muito bom ser vista. Então, essas frases que vão trazendo pra gente. Então, é uma frase de agora sim, eu faço parte, ok, eu estou livre para descansar, eu estou livre para ficar em paz, eu estou livre para ficar no amor desse casal, no amor desses irmãos e dos que vierem para frente. Então traz uma sensação de potência, traz uma energia de potência, porque quando esse nasce e está na posição, por exemplo, do quarto dessa família, ele tem a energia do seu dia de concepção, ele tem a energia do casal, que eles eram diferentes do que da primeira gestação. Então ele traz essa energia alinhada a ele, então ele se alinha a seus antepassados com muito mais facilidade, se aceita mais quem ele é, aceita muito mais a vida, né? Ele vai olhar para a vida com tudo que ela tem para nos oferecer, né? Então eu vou convidar vocês para a gente fazer uma breve meditação de inclusão, aqueles que têm alguma história, né? Que tem alguma situação de um filho que nasceu, que perdeu ele, em qualquer época da vida. A gente está falando aqui de aborto, mas pode ser uma tragédia, um acidente, em qualquer fase da vida dele. Que a gente imaginar fechar os olhos agora e olhar, né? Imaginar quem sabe disso e quem não sabe, apenas repita que é incluído. A gente pode fazer também para todos que são excluídos do sistema, né? Que houve algumas tragédias, até para nossos antepassados, que sempre pode estar havendo algum excluído da família. Então fecha os olhos e vamos fazer para todos os excluídos. Excluídos ou abortos, natimortos, quem você sentir. Então fecha os olhos, imagina uma luz, um ser, né? Se for um, se for mais, quem tem essa consciência que é um filho, imagina esse filho, respira fundo e sinta essa energia de dor, de sofrimento, de saudade, distanciamento. Imagina cada respiração isso indo e deixando isso ir até o Criador e sendo transmutado em mais energia de amor incondicional. A gente vai pedindo para que toda a energia do Criador, que é uma energia de amor incondicional, energia dourada, vá envolvendo todas as pessoas e ajudando na transmutação de todo esse sentimento de raiva, de culpa, de luto, deixando ir todos esses sentimentos, dando vazão a esses sentimentos, deixando eles saírem do seu corpo. E essa energia vai preenchendo todas essas partículas do seu corpo. E você diz para esse ser, né? Você pertence. Você faz parte. No meu coração, você existe. Eu te amo. Em honra a tudo que você viveu, a todo o seu destino triste, eu sinto muito. E vou honrar tudo isso fazendo o melhor da minha vida. Vou fazer coisas extraordinárias da minha vida em honra a você e a todos os meus antepassados. Imagina uma energia de amor envolvendo vocês, uma energia rósea com partículas douradas de amor incondicional, de compaixão também do Criador por todos, envolvendo todo o seu ser e preenchendo. Você sentindo do seu lado direito
todos os seus antepassados te apoiando, maternos. Do lado esquerdo, todos os seus antepassados paternos também te apoiando. E você sentindo a energia do amor passando por você. Um amor sem interrupções, um amor fluido que vem dos nossos ancestrais e vai aquecendo o seu corpo. Sinta as forças deles, a bênção que eles têm por você sem julgamento. E você olhando para a vida, imagina você olhando para a vida de uma forma muito mais ampliada. Que a vida não é só os nossos filhos, nós, os nossos pais, avós, não é só essas gerações. A vida é muito mais grandiosa que isso. E esses que não estão entre nós, eles também têm todo esse acompanhamento dos nossos antepassados, têm toda essa energia deles. E eles fazem parte, eles têm direito de pertencer. Diga novamente para eles, eu sinto muito por tudo que eu consegui fazer. Eu sinto muito por você ter um destino difícil. Eu sinto muito por você não estar aqui. Em honra a tudo isso, eu faço o melhor da minha vida. Não vai ser em vão. Imagina você se sentindo mais leve, mais feliz, e olhando para essa vida com todas as possibilidades se abrindo, todos os seus projetos, sonhos, desejos, todos os seus projetos pessoais, financeiros, espirituais, e você olhando para isso e sentindo toda essa energia de ir para a vida, olhando para esse vidão, diga, querida vida, eu te vejo e vou fazer coisas extraordinárias com toda essa dádiva da vida que chegou até mim. Respira essa energia e vai sentindo o seu corpo assentar essa energia, respirando essa energia e sentindo toda essa força dos seus antepassados te apoiando a seguir a vida de uma forma mais elevada, a fazer da sua vida algo extraordinário, em honra a esse Criador que nos proporcionou estar aqui, em honra de todos aqueles que, por algum motivo, sem julgamento, não estão conosco. E você vai voltando com essa energia para o aqui e agora, sentindo mais paz, e que sim, você consegue fazer coisas extraordinárias, que sim, você consegue olhar para isso com mais tranquilidade, com mais amor a você e a todos aqueles que por algum motivo têm direito de pertencer. E você vai voltando para o aqui e agora, e eu vou partindo para o agradecimento de todos vocês que estão aqui e todos aqueles que virem depois desse vídeo, que trabalhem esse luto, trabalhem essa inclusão, não finjam que não existiu, né? Existiu e cada um tem o seu jeito, o seu modo de lidar. E se você está tendo dificuldade, o seu luto está sendo mais intenso, procure ajuda. Não é fraqueza buscar ajuda, é simplesmente aceitar que você merece mais, é aceitar que você pode olhar isso de outra forma. E às vezes a gente precisa de um terapeuta para isso. E tudo bem, né? Se permita isso no seu tempo, quando sentir necessidade. Gratidão a todos vocês e incluam, todos têm direito de pertencer e todos aqueles que pertencem podem sim estar em paz. E vivem e fiquem em paz também. Grande abraço, gratidão, Márcia. Gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus.